Muito bem, pessoal, estamos aqui na nossa coluna Brasilidades de hoje. Na edição desta semana, nós estamos recebendo aqui Cibele Mota e ela vai falar sobre fotografia, né? A gente tá vendo muito agora, principalmente agora na Copa, né? Muitas fotos e belas fotos sendo feitas. E não só isso, né? Assim, a questão do visual, né, está muito ligada em vários segmentos, né? Desde jornalismo até turismo e tantas outras coisas. E a gente vai conversar hoje com a Cibele, que é fotógrafa e já fotografou aí vários lugares interessantes. Está chegando de uma viagem que ela fez a Portugal, trouxe várias fotos também muito legais de lá. E é isso, né? Todas as apresentações agora ela vai falar, né? Cibele, seja bem-vinda aqui. Oi, obrigada. Você apontou nessa questão da Copa e uma das maiores fotos, né, que a gente pode apontar que aconteceu no nosso primeiro jogo. Primeiro? Não me Foi o lembro. Do primeiro. Richard, foi do primeiro jogo. Do Richarlison. Que clique incrível que foi daquele fotógrafo, que eu não lembro o nome, acho que é John alguma coisa. E que clique maravilhoso, assim, de realmente ele teve um olhar muito especial de registrar esse momento, né? De estar ali pronto para fotografar, porque no futebol você tem que estar a posto a todo tempo, porque senão você perde momentos, tá? Qualquer outro tipo de evento, como um casamento. Se você não estiver preparado e totalmente atento para tudo que está acontecendo naquela cena, você deixa de registrar muitas coisas incríveis que, sei lá, seus olhos registraram, mas infelizmente a câmera não registrou por um descuido seu. Essa questão, assim, do futebol, que a gente vê 1 milhão de câmeras, assim, é muito interessante ver a quantidade de fotógrafos e quantos fotógrafos, né, é, cada vez mais estão sendo reconhecidos, né? Não posso dizer o mesmo da minha pessoa, porque ainda não estou tão reconhecida assim, infelizmente. Mas dependendo do segmento, né? Assim, é uma área muito, digamos que concorrida e muito difícil. Eu acredito que isso envolve em toda a área da comunicação por si só. Falei, não me apresentei, né? Que você deu uma breve apresentada. Eu sou a Cibele, eu tenho 24 anos, sou fotógrafa e formada em publicidade e propaganda. Eu comecei na fotografia, eu sempre fui, assim, exatamente assim, eu não tenho uma ideia de quando começou, mas desde muito novinha eu sempre gostei muito de foto, de câmera, assim. Quando eu tinha, sei lá, uns 4, 5 aninhos, eu era modelo fotográfica. Tinha um fotógrafo que era amigo da minha família e ele sempre me chamava para tirar foto. Então, eu era modelo fotográfica. Hoje em dia, eu só tiro foto mesmo. E quando eu era mais nova, assim, desde de muito pequena, eu ficava à frente das câmeras, né, como modelo. E aí, quando eu fui crescendo mais, aí surgiu era a câmera analógica, né? Eu ainda peguei essa um pouquinho quando era mais nova, depois entrou na câmera digital, que foi um surto de todo mundo. Não sabia muito bem como é que funcionava, aquela tecnologia incrível de que você tirava foto, você conseguia ver ela no visor, porque antes era um filtro, e aí a gente tirava a foto e aquela foto ficou como ficou, só conseguiria ver depois que mandasse revelar e todo o processo de revelação que é um dos meus desejos de, em algum dia, nesses lugares onde revelam foto. Hoje já não é tão comum, né, por conta das câmeras digitais, mas em alguns lugares ainda tem. Eu queria ter essa oportunidade de ter uma câmera analógica para mandar num lugar que revelasse e ter essa experiência de revelar a foto que foi eu mesma que fiz, enfim. Quando eu era pequena, comecei a usar câmera digital mesmo, que é dos meus pais.
E eu tirava foto de tudo, de tudo. Eu sempre registrei tudo, assim. Tirava foto de qualquer coisa que aparecia. Eu mandava meus amigos, levava para a escola, mandava minhas amigas posarem para fazer foto. E eu lembro de que eu acho que foi quando eu tive esse destravar, assim, de entender que realmente eu gostava muito de foto. Eu tinha acho que uns 15, acho que menos, uns 12, 13 anos, mais ou menos. O meu primo começou a namorar uma fotógrafa. E ela tinha aquelas câmeras profissionais, né? E eu, nossa, eu nunca tinha visto na minha vida uma câmera profissional assim na minha mão, que eu podia tocar, que eu podia mexer, que eu podia entender como que ela funcionava. E eu lembro que um dia eu fui na casa do meu primo, essa namorada dele tava lá, e ela tava com a câmera. E eu falei, nossa, e eu lembro que nesse dia em específico, eu tava com uma camiseta que tinha uma câmera fotográfica, uma menina com uma câmera fotográfica, que era uma Polaroid. E ela falou, nossa, você gosta de foto? Eu sou fotógrafa e tal. E, meu, esse foi o meu primeiro contato direto com uma câmera profissional. E eu falei que eu gostava muito de foto, aí ela me fotografou, depois ela deixou com que eu visse as fotos, com que eu realmente mexesse na câmera, tirasse foto, enfim. E nesse dia foi quando eu entendi realmente a minha paixão para fotografia. Eu tinha de 12 para 13 anos, faz um tempo já. E eu estava nessa fase de sair do fundamental e para o ensino médio. E quando chega no ensino médio, você já fica naquela loucura, né? Acho que até antes mesmo de entrar no ensino médio, já tem toda aquela pressão da sociedade perguntando: e aí, você já sabe o que você vai fazer? O que que. Né? Eu acho meio absurdo essa questão de com 17 anos, 18, você ter que decidir o que você vai fazer pro resto da vida. Eu acho isso muito louco, gente. Eu não sei nem o que que eu quero comer amanhã no almoço. Como é que eu vou decidir com 15 anos, mais ou menos, que o que eu quero fazer para minha vida inteira? Então, sempre tem essa pressão. E quando eu entrei no ensino médio, eu não sabia o que eu queria fazer. E eu entrei naquele famoso surto, né? Aquela famosa crise do que, meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu sabia que eu não queria fazer nada de biológicas, porque eu não era uma aluna muito boa e eu não curtia muito. E eu também sabia que eu não ia fazer exatas, porque eu sou péssima em matemática. Até hoje eu não sei matemática básica. Então eu sabia que seria alguma área de humanas, por mais que durante o ensino médio eu não fosse muito boa em português, de literatura e afins. Mas era a parte que eu mais gostava. Eu sempre gostei de filosofia, de sociologia, de geografia, eu sempre gostei muito dessa parte. E quando eu estava no ensino médio, me perguntavam o que que eu queria fazer e eu não sabia, assim, dizer exatamente, mas eu falava que eu queria trabalhar com foto. E nessa época, né, na adolescência, era o auge da revista Capricho, que eu não tinha condições, né, de assinar a revista Capricho. E eu só via quando as minhas amigas levavam para a escola e, tipo, tinha revista e elas me mostravam, fazia aqueles famosos quiz e tal. E eu lembro que sempre na revista Capricho ou na Atrevida, que era a moda, né, na época das revistas adolescentes, tinha a parte de looks, que mostrava qual era a tendência do momento, o que as famosas estavam usando. Outra que eu gostava muito era de ver revista Caras, que mostrava os looks dos famosos em eventos. Enfim, essa maioria dessas revistas assim que mostravam o foco, né, na roupa, nos famosos, enfim. E eu lembro que eu gostava muito de ver essa parte da revista
E eu ficava, nossa, que legal, como que foto interessante. E eu não entendia, tipo, nada de fotografia, eu só achava as fotos bonitas, mas tinha algumas coisas que me chamava muita atenção em ver esse tipo de fotografia, que seria a fotografia de moda. É uma coisa que eu acho muito legal. E quando eu saí, tipo, tava no ensino médio, que aí rolou a questão dos testes vocacionais, enfim, a namorada do meu primo, né, teoricamente minha prima, ela começou a investir em mim, porque ela viu que eu tinha um olhar diferenciado para essa parte, que eu sabia mexer muito bem com a câmera, logo na primeira vez que eu peguei. E ela começou a investir em mim nesse sentido. Então, quando ela ia fazer ensaios, ela me chamava para eu ir acompanhar ela e ser auxiliar, né? E eu não tinha câmera. E eu levava a câmera que eu tinha, que era uma câmera pequenininha, Cybershot, né? Aquelas câmeras digitais. E ela estava fotografando com a câmera dela. O meu primo comprou uma câmera também para fotografar junto com ela. E eu ia para acompanhar para ver como que funcionava, enfim. E teve um caso específico que eu acredito que eu tinha acho que uns 15 anos, ou ia fazer 15 anos. Essa minha prima me chamou para fotografar junto com ela, para ir fotografar. E foi um ensaio de 15 anos no Ibirapuera. E assim, eu não tinha noção nenhuma, nunca tinha tirado foto antes, nunca tinha participado de um ensaio, eu não fazia ideia de como que eu ia falar, enfim, como que direciona, né? Porque a galera acha que fotografar é simplesmente apertar um botão, mas vai muito além disso. E eu fui lá fotografar. Óbvio que eu não era a fotógrafa principal, eu estava com uma terceira fotógrafa observando e auxiliando. E o que eu gostei muito foi que eu fiz umas fotos, que na época era a minha identidade, que eu com um olhar totalmente diferenciado, que acredito que não tinham antes. Eu tirava muitas fotos de baixo e com como que eu posso dizer? Com uma perspectiva diferente, que geralmente as pessoas não tinham. E eu fotografei uma das fotos que eu fiz foi da menina sentada na grama e eu fiz com que as gramas ficassem na frente, assim, todo um conceito. E quando foi mandar as fotos para essa menina escolher quais seriam as fotos do book, enfim, para passar na festa dela, ela escolheu umas fotos minhas, que a qualidade não era a mesma comparado com a câmera, enfim. E ela falou que gostou muito das minhas fotos. A minha prima falou parabéns, ela escolheu bastante foto sua, você tem um olhar muito bom. E eu não entendia muito, né, assim, o que rolava. E aí, quando eu entrei no ensino médio, acho que quando eu estava no segundo ano do ensino médio, eu pedi para os meus pais para que eles pagassem um curso de fotografia para mim, porque eu queria fotografar, eu queria fazer alguma coisa na parte de fotografia, que era uma coisa que eu gostava muito, que eu me sentia bem em fazer, e acho que eu tinha 16 anos na época. Eles pagaram um curso de fotografia para mim no Senac, fotografia básica mesmo. E a minha irmã, ela é formada em audiovisual, então ela tinha uma câmera, né? E meus pais compraram uma câmera para ela, porque ela já estava trabalhando, não, né? Ela estudava, ela fazia escola técnica de multimídia, então ela precisava ter uma câmera para fazer os trabalhos dela. E aí os meus pais acabaram comprando uma câmera que para ela usar nos trabalhos, que consequentemente eu também acabei usando, então foi uma câmera para nós duas. E essa câmera tá aí firme e forte não, né? Meio respirando para aparelho. Mas a gente tá usando ela até hoje. Atualmente eu uso mais do que ela. Mas foi a minha primeira e única câmera. Quando eu tinha 16 anos, eles compraram, que foi quando eu comecei a fazer o curso.
que eles pagaram um curso de fotografia para mim. Eu comecei a fazer o curso, eu não entendia assim nada, questão de história. Eu sabia mexer na minha câmera pequenininha, digital lá, e eu não sabia assim nada sobre questão de história, não sabia técnica, não sabia muita coisa. E eu aprendi nesse curso, assim, foi bem especial. Eu tive aula com fotógrafos incríveis. Um dos meus professores, ele atua até hoje como professor, como fotógrafo. Ele se chama Mário Coelho, é um fotógrafo incrível. Atualmente ele está focado em fotografia de alimentos. Ele tem uma escola de fotografia focado nessa parte de fotografia de alimentos, que, enfim, é uma área muito interessante. Nunca fotografei nesse sentido, mas é uma área muito interessante que as pessoas acham que é só fazer fotos de comida, mas tem toda uma questão de cenário, uma questão de luz, é, tem a questão de nem sempre mostra o efeito que quer mostrar, enfim, muito legal. E um dos meus meu Deus, dos outros professores, ele era especialista em casamento. E eu lembro quando eu comecei no curso, eu falava que eu queria trabalhar com casamento, porque eu acho que é incrível. É um evento único, você registrar a história, né, do casal, enfim, e ser a única coisa que vai ficar guardada de fato para aquele casal, eu acho muito incrível. Eu nunca fotografei um casamento. Eu já, assim, tipo, minhas primas casaram e eu levei minha câmera para fazer fotos. E eu fiz fotos por mim, assim, nunca fui nem fotógrafo principal, nem outro fotógrafo, eu fazia as fotos por fazer. E um dos casamentos de uma das minhas primas, eu levei a câmera e eu fiz uma foto diferente, assim. Eu literalmente mudei o ambiente para fazer uma foto, porque eu vi, né, eu vi uma cena que ficaria muito bonito, mas o fundo não estava legal. E aí eu mudei toda a questão da mesa, do ângulo, para que a foto ficasse mais bonita. E aí o fotógrafo do casamento, ele viu o que eu fiz. Ele falou: Nossa, parabéns, você tem um olhar muito diferente, você tem um olhar muito sensível para as coisas. E ele gostou tanto da cena que eu fiz que até ele mesmo fotografou a cena. Enfim, foi bem especial. Depois que eu fiz o curso, eu aprendi muita coisa, questão de técnica, questão de luz, porque fotografia não é só apertar um botão. Fotografia é muito mais do que isso. E, aquela famosa frase que a gente sempre escuta é que, mas também com uma câmera dessa, até eu faço essa foto. E não é tão simples assim, fotografia. Você tem que ter técnica, tem que ter um olhar diferenciado e prática. As pessoas perguntam, se é muito difícil fotografar? Não, não é. É questão de você realmente praticar. Você pode fazer fotos incríveis com seu celular e nem precisa ser um iPhone, um celular ultra mega blaster com uma câmera incrível para você fazer fotos legais. Você pode fazer fotos legais com o que você tem em mão e vai ser um resultado incrível. É questão de perspectiva e olhar. Eu entrei na fotografia depois disso, nessa questão. Tentei, né, entrar de fato. Depois que eu fiz o curso, tinha vários desafios dentro do curso de saídas fotográficas. E eu era uma das poucas pessoas que estava fazendo o curso que realmente queria seguir carreira. E eu era a mais nova da turma, eu só tinha 16. Tinha uma galera que já fazia faculdade, gente formada, casada, com filho. E eu tava lá porque eu realmente queria aprender, porque eu queria ser profissional.
queria muito ter feito um curso profissionalizante em uma área específica, mas não tinha dinheiro na época, então eu fiquei só na fotografia básica e fui com o que eu tinha, né, na época. E quando eu terminei, né, tava no terceiro ano, quando eu fazia, deixa eu voltar minha linha de raciocínio. Quando eu fazia o curso, eles mostram várias áreas que você pode seguir com vários nomes incríveis dentro da fotografia. E aí você vai descobrindo várias áreas, né? E como eu estava ainda nessa fase de transição de fotografia, de escola, ainda estava nessa transição de escola, de faculdade, o que que eu faço da minha vida, se eu fico um ano parada, se eu já entro direto numa faculdade, que curso que eu vou fazer. Eu não tinha noção de nada, assim, de nada. E nesse curso de fotografia, os professores mostravam, né, várias artes, mostraram várias áreas, né? Eles falavam sobre a fotografia em evento, na questão do casamento, fotografia corporativa, fotografia de moda, fotografia de retrato, de família, fotojornalismo. Tinha muita coisa, muitas. A gente acha que fotografia é uma área pequena, mas tem inúmeras áreas, assim, com inúmeros nomes fantásticos, brasileiros, nacionais e internacionais, assim, tem artistas incríveis, fotógrafos incríveis, com nomes muito famosos, assim. E uma das áreas que me impactou muito, que eu realmente gostei, que fez com que eu pensasse em seguir o que eu sigo hoje, foi quando teve a fotografia documental, que entraria no fotojornalismo, que foi quando o professor mostrou, né, as famosas fotos, que são aquelas, a famosa foto da guerra de Hiroshima e Nagasaki, que a menina tá correndo nua e chorando e gritando. Foi feita por um jornalista, né? Tem uma outra foto que foi muito crítico, o fotógrafo foi muito criticado na época, que roda até hoje em livros de história, provavelmente. Eu lembro de ver essa foto em livros na escola, que é de um menino desnutrido no continente africano, que ele tá desnutrido no fundo, assim, prestes a beirando a morte, e tem o urubu ao fundo olhando para ele como se ele fosse a próxima presa dele. E essa foto, pelo ângulo, né, pela perspectiva que o fotógrafo fez, ele simplesmente parece com que ele não prestou socorro, né, pro garoto, pro menininho que estava morrendo, porque na foto o menino tá lá, todo abaixado, sofrendo, desnutrido, e o urubu pronto para atacar, para fazer daquele menino a, a comida dele, enfim, literalmente esperando a morte do menino. E o fotógrafo, ele simplesmente fez essa foto, ele quis registrar, não quer dizer que ele não prestou socorro para a criança, mas ele estava numa distância muito maior da criança e do urubu, dessa cena, assim, ele estava numa distância muito maior do que realmente foi. E quando ele postou essa foto, né, quando publicaram essa foto, ele foi muito criticado, porque falaram que ele só fez uma foto, que tipo de fotógrafo é esse que tira foto não presta socorro. E um tempo depois que essa foto foi publicada, ele simplesmente se suicidou, porque ele não aguentou as críticas com relação a ele por conta dessa foto. E fotografia é você registrar, né, o momento, assim.
E quando eu fui pesquisar e eu descobri, né, que ele tinha se matado por conta dessa foto, eu fiquei, uau, que forte isso, que triste também. Mas fotografia documental é isso, é ser fotógrafo de guerra, é você registrar momentos que são tristes, são terríveis, mas que você está ali vivendo e você se arrisca também para fazer uma foto diferente, uma foto que retrate realmente que aquele momento tá, que está acontecendo naquele momento. E quando aconteceu essa questão do fotojornalismo dentro, né, do curso, eu falei, é isso que eu quero fazer, eu vou fazer, como é que eu faço, o que que eu tenho que fazer de faculdade para eu entrar nessa área. E eu lembro que quando eu fui ver a questão das áreas, eu sempre gostei muito de comunicação, sempre fui uma menina muito comunicativa, e eu fui pesquisar quais eram os cursos da área de comunicação que tinha fotografia, porque eu queria fazer um curso que tivesse fotografia e que de alguma forma eu pudesse documentar alguma coisa que estava acontecendo, faço um momento histórico, enfim, que eu pudesse registrar esse momento por foto e ter lá meu nominho no jornal, por exemplo, falando que aquela foto foi eu que fiz. E eu lembro que a primeira opção de curso que eu fui para fazer faculdade foi jornalismo. E aí eu fui atrás de pesquisar faculdades, qual era a grade curricular, pessoas que fizeram jornalismo, pessoas que eram fotógrafas, enfim, que estavam nesse surto aí de fotografia. E eu conheci uma menina que era jornalista, fazia parte de relações públicas, de assessoria de imprensa da política, né, do governo na cidade dela, e eu fui perguntar para ela como é que era o jornalismo, como é que era o curso, enfim. Eu desisti porque ela falou, não que ela tenha falado mal do curso, jamais. Mas eu vi que a fotografia dentro do curso de jornalismo não era muito forte, assim, não era exatamente o que eu queria. E aí eu desisti de jornalismo e fui procurar outros cursos. E aí eu vi que publicidade e propaganda estava muito mais dentro do que eu realmente queria. Porque quando eu era mais nova, o meu sonho, né, era de trabalhar numa produtora na parte de fotografia de moda. Então, claro, eu acho que se eu entrar na publicidade, eu vou conseguir fazer essa questão de foto do jeito que eu queria. E aí fui, desisti de jornalismo, decidi fazer publicidade e propaganda. E a minha maior frustração foi que no primeiro semestre da faculdade tinha aula de fotografia. A professora pintou um quadro lindo de que a gente ia ir nos estúdios, ia produzir capa de revista, ia fazer um monte de coisa. E não foi o que aconteceu de fato. Fui no estúdio uma vez, não fiz fotos do jeito que eu queria, mas ela reconheceu depois de um tempo, porque eu tive um problema com o meu grupo, de que um dos meninos falaram que eu não sabia tirar foto. Uma outra menina do grupo falou que eu nunca seria uma fotógrafa, que eu nunca seria profissional. Enfim, falou muitas coisas e eu fiquei bem chateada. Foi como se meu sonho tivesse acabado ali por conta dessas falas, né, tão pesadas dele com relação a mim. Eu fiquei extremamente chateada. E eu compartilhei isso com a professora, que quando eu entrei na faculdade eu queria focar na fotografia e eu não tive essa oportunidade por conta do grupo. E ela viu um potencial em mim e falou: Ok, você não conseguiu mostrar tudo através do trabalho, então eu vou te dar a oportunidade de você fotografar o evento da premiação de melhores trabalhos, pode ser? E eu falei, mano, claro, vambora, não tinha experiência nenhuma em evento, nunca tinha feito. E eu simplesmente fotografei o evento de melhores trabalhos do
do semestre, feitos pelos alunos, né, da faculdade de todos os campos. E eu registrei isso, fiz todas as fotos, mandei para a professora. E ela achou simplesmente incrível, né? Tudo, assim. Ela falou, meu, que ela realmente me impulsionou nesse sentido, de dizer, não deixa com que os outros falem para você que você não vai conseguir, que você não é uma profissional, você só simplesmente não conseguiu mostrar todo o seu potencial, porque de uma certa forma te barraram. E nesse evento, o meu trabalho era para fazer uma revista para o público estudante, e das premiações, né, uma das categorias do prêmio era de melhor fotografia. E a minha revista, né, a revista do meu grupo, ganhou o prêmio de melhor fotografia. Que no caso não tinha sido eu que tinha feito, porque não deixaram com que eu fizesse, mas eu tenho a mesma foto, assim, de outro ângulo, mesmo, igual a que foi publicada, que tirei, que eu que mandei, mas eles não utilizaram a minha foto, eles preferiram contratar uma outra fotógrafa que não era da faculdade, que era uma amiga de um menino da sala, do grupo, para fazer, enfim. E eu fiquei extremamente frustrada, porque eu sabia que eu conseguia entregar uma coisa muito boa e a gente ter sido premiado por conta de uma foto que não foi ninguém do grupo que fez, sendo que tinha as pessoas capacitadas para fazer. Enfim, isso foi uma das minhas maiores frustrações. Bom, Sibeli, você estava falando aí, eu me lembrei de uma história bem interessante. Você falou, né, que tem essa questão do fotógrafo, ele tá no lugar certo e na hora certa. E aí tem uma história interessante assim, né? Pra gente chegar, hoje a gente vê na televisão, né, o beijo dos atores, aquela coisa toda. Só que para isso teve que acontecer algo no início, né? E lá nos primórdios da televisão, na TV Tupi, ficou aquela coisa, aquela expectativa, vai ter o primeiro beijo da TV brasileira, e aí a atriz teve que pedir permissão ao marido para poder beijar um ator em cena, aquela coisa toda, uma expectativa mil, e aí levaram um fotógrafo para o estúdio. Detalhe, o beijo ainda era um tabu. O que é que aconteceu? Veio a cena do beijo, a novela na época não era gravada, era ao vivo, né, transmitida ao vivo. Aí veio a cena do beijo, e aí depois, né, o fotógrafo estava no estúdio. E aí perguntaram a ele, e aí você tirou a foto? Ele, não, eu fiquei com medo do que as pessoas iam pensar, e aí eu não tirei a foto. Ou seja, o registro do primeiro beijo da televisão brasileira não existe, porque o fotógrafo estava lá, teve medo da sociedade e não tirou a foto. Então isso ficou aí para mais uma lenda urbana do que a gente vê e acompanha, né? E curiosamente é uma loucura, mas pensar que nós não temos esse registro por causa que o cara amarelou na hora, né? Fica aí o questionamento se realmente o beijo existiu, né? Se não está registrado, ele realmente não existiu com foto. Pena ter pensado que as pessoas iam pensar com relação à foto, né? A gente só sabe que existiu porque tem gravado, mas seria muito legal se tivesse uma foto e que o nome dele tivesse registrado, né? Lá falando que ele foi o fotógrafo que registrou o primeiro beijo na TV brasileira. Imagine você ter uma foto sua no jornal falando que você participou, você registrou esse momento histórico, né? É absurdo você pensar de que a sua foto tá no jornal, assim. Sei lá, não sei nem o que dizer. Uma pena que ele não tenha registrado. Eu sempre tento. É questão de prática também nesse sentido, de entender a cena, entender o que está acontecendo, para que você não perca nada. Obviamente, você vai perder alguns momentos, acontece, mas o esquema é você sempre estar com a câmera a posto, sempre ali. Pode ser que não aconteça na questão de ângulo, mas você deixa de registrar muitos momentos porque você pensa, meu Deus, não vou fazer isso. Eu acho que, sei lá, a pessoa não vai dar risada nessa hora. Tem um caso que aconteceu comigo, não foi necessariamente comigo, mas eu presenciei.
Eu fotografo todo que é tipo de coisa, assim, me chamar, tô fazendo, porque no momento eu não tô podendo escolher muito. Pra dinheiro, né, a gente vai onde dá. Ah, com certeza. E Mas você imagina assim, por exemplo, quando a gente fala dessa questão desse fotógrafo que ficou com medo, né? A gente vê como ele tem uma ótica social. Então, assim, você falou daquela questão de fotografar casamentos e tudo mais. É, então, você acha que hoje o fotógrafo é aquela pessoa que está aqui no presente, ele está registrando o presente, só que esse presente vai ser passado um dia. Então, você acha que ele também é um agente do futuro? Para mostrar as mudanças sociais, para mostrar realmente como o mundo mudou. Então você acha que tem também essa função, tipo, a foto não é, vou tirar uma fotinha aqui e tal, mas ela realmente tem esse, é um documento, né, como a gente aprendia na escola, né? Você acha que tem sim, algo a mais? meu, total, assim. Eu tenho duas frases que eu gosto muito. Uma em específico, que é a frase da minha vida, que é fotografia é seu único registro eterno. Que assim, vamos dar o exemplo do casamento, que eu acho que é o que tá mais palpável, assim, na realidade de todo mundo. O casamento, hoje em dia, ele é muito caro. Se você for realmente pensar no casamento, você vai gastar muita grana. E aí você fala, buffet, o espaço que eu vou fazer o casamento, vestido da noiva, carro se você for alugar, enfim. Geralmente a noiva que tá à frente, né, de tudo isso. E coisas muito caras. A parte do casamento é muito caro, vestido, maquiagem, cabelo. E geralmente, agora tá mudando, né? Mas o pessoal deixa com que a foto e o vídeo não invista tanto, assim. Investe, tipo, em roupa, em espaço, em tudo, mas não investe muito em foto e vídeo. Só que assim, você já parou para pensar de que não adianta você investir num lugar legal, numa roupa legal, numa maquiagem legal, se você não investir em um fotógrafo ou um videomaker legal? Porque a única coisa que vai sobrar desse dia vai ser as fotos e os vídeos. Você contrata uma pessoa que não consegue registrar realmente a história de vocês, a história daquele casal de uma forma bonita, porque sempre tem aquele famoso, a questão do designer, né, do sobrinho designer também entra pro sobrinho fotógrafo. Ah, eu tenho sei lá, minha sobrinha tem uma câmera, ela pode fazer foto. Só que é muito além disso, assim, porque fotografia é a única coisa que você vai ter. Se você não fotografou, você perde o momento. Como eu estava comentando, tem um caso de que uma pessoa, uma mãe, veio fazer um orçamento comigo para a festa de 15 anos da filha dela. E eu peguei e falei assim: meu, eu posso até passar um orçamento para você. Fui sincera, porque eu acho que a sinceridade é tudo nessa vida. E eu fui sincera, falei: meu, eu não sei fazer, eu não tenho experiência para fazer festa, eu nunca fiz. E se eu for fazer sozinha, corre risco de eu perder vários momentos. Enfim, comentei com ela e tal. Ela falou, não, tudo bem. E no final ela não fechou comigo o pacote, mas eu acabei sendo dada para a festa da filha dela, porque ela era amiga da família. E quando eu cheguei na festa, eu estava como convidada, eu vi uma única fotógrafa. E eu acho que assim, você que for contratar, fica aí a dica, for contratar o serviço de fotógrafo para um evento grande como festa de debutante e casamento, contrate pelo menos dois fotógrafos. E se o cara for só, ele tem que ser muito bom, ele tem que já ter experiência com isso de fotografar sozinho, porque, óbvio, tem casos e casos. Enfim, cheguei nessa festa, tava rolando lá e eu vi que a fotógrafa, ela tava sozinha. E ela perdeu muitos momentos. Dois momentos, assim, específicos que
eu vi que ela perdeu porque teve que trocar a lente, a questão da luz, entraram na frente dela para fazer foto com o celular. Foi que em uma da entrada das 15 ela se perdeu ali na questão da troca da lente, ela perdeu o momento de uma da entrada das 15, ela perdeu uma foto. Um outro momento que aconteceu, que ela também perdeu, foi durante a valsa da debutante. Ela perdeu um momento que seria incrível de deixar registrado, de amor, de afeto, que é quando o pai tá dançando a valsa e ele deu um beijo na testa dela. Então, assim, por falta de atenção de momento, ela estava registrando uma outra coisa que estava acontecendo na mesma cena. Ela deixou de pegar esse momento fofo, assim, do pai segurando a filha nos braços, beijando a testa. Então, assim, são coisas que vai ficar na memória de quem estava lá, de quem presenciou. Mas como é que, sei lá, ela ia contar para os filhos, mostrar para os parentes que isso aconteceu se não tem uma foto? Então, eu acredito sim que o fotógrafo é um agente do futuro, assim, vamos dizer. É um super-herói, né, nesse sentido, porque a gente consegue paralisar o tempo através da fotografia. A gente consegue paralisar, deixar registrado aquele momento. Se você não fotografa, não quer dizer que você não viveu, mas você não consegue mostrar para os outros o que você viveu, sabe? Então, eu acredito muito que a gente tem que investir mais nessa questão da fotografia, de registrar mesmo, para que a gente possa registrar a história, a gente possa mostrar, tipo, como que a fotografia era feita. Para a gente hoje, a fotografia analógica, de pegar uma foto impressa, é muito raro. E é uma coisa que um dia já foi comum, né? E o que, consequentemente, o que hoje é comum para a gente de ter, que é um pouquinho mais recente, até depois das fotos impressas, é a questão do pendrive, por exemplo. A gente tira a foto com a câmera digital, salva num pendrive, num CD, e deixa guardado. Hoje em dia, a gente salva numa nuvem, se der ruim na nuvem, ninguém tem mais nada das fotos. Então, assim, são coisas que se a gente não registra, não deixa guardada, essas memórias vão se perdendo, sabe? A gente, consequentemente, na nossa cabeça não vai lembrar tudo. Então, acontece muitos casos, assim, de você não lembrar o que que acontece, mas você vê uma foto e você lembrar o que que aconteceu naquele dia, onde você estava, com quem você estava, como que foi, quão alegre ou quão divertido foi aquele dia, como você estava se sentindo para sair com daquele jeito nas fotos. Então, é história, assim, é realmente deixar registrado a questão da história. É isso. Sim, então, velho, é muito interessante ouvir você falando tudo isso. E eu queria te perguntar um pouco a respeito da questão de prática. Você falou muito da questão da prática, né? E aí, assim, você acha que hoje, para alguém fotografar bem, fotografar legal e tudo mais, precisa realmente de um curso ou basta ali você, comprei uma câmera aqui, vou testando aqui a rodo e seja o que Deus quiser. Você acha que dá para, numa prática dessas, a pessoa desenvolver legal? Ou você acha que é necessário um curso? Outra coisa também, o que é que você acha? Você trabalha muito a edição das suas fotos ou você deixa elas mais naturais, como foram realmente feitas, ou você dá um efeito a mais, ou você deixa, vamos lá, sei lá, uma foto de praia, você deixa o mar mais azul, o céu mais azul, a areia mais amarelada? O que é que você, como é o seu método de trabalho, né? Como é a Cibele crítica ao próprio trabalho? É, eu acho que não necessariamente você precisa fazer um curso. Obviamente, se você quiser seguir nessa área, seria muito legal você ter um curso para você realmente entender a questão da história, algumas técnicas, mas isso, assim, eu fiz um curso, mas a maioria das coisas que eu aprendi na raça mesmo, assim, sozinha. Não acho que
Oxi, perdão. Não acho que precisa ter um curso, assim. Se você tiver oportunidade, se você quiser, show. Mas você não precisa. Outra coisa, você não precisa necessariamente ter uma câmera caríssima para você fazer fotos, vídeos incríveis, conseguir registrar. A gente vê quantas fotos incríveis que dá para você fazer com o celular mesmo. Você nem precisa ter o último celular que saiu, assim. Você consegue fazer fotos boas no seu próprio celular mesmo, conteúdos muito no celular. Hoje em dia, a gente vê a questão dos TikTokers, dos blogueiros, dos influencers, né? A maioria deles utiliza o próprio celular para fazer conteúdo. Que assim, é o que a gente tá na mão, que é prático, que dá para fazer. Questão de lives, assim. A gente vê muitos que são, por exemplo, acidentes que acontecem, que não tem nenhuma equipe televisiva no momento, mas a notícia se espalha porque uma pessoa pegou o celular e começa a registrar, começa a gravar e manda para um, que manda para outro. E sim, você consegue fazer. A tecnologia ela tem avançado muito, né, nesse sentido. Então, a tecnologia está cada vez mais ao nosso favor com relação a isso. Porque no nosso próprio celular eu consigo editar uma foto, eu consigo cortar, eu consigo ter noção de tamanho. No nosso próprio celular a gente tem as mesmas funções do que uma câmera profissional, por exemplo. Os celulares agora têm três, quatro câmeras, duas, enfim, inúmeras câmeras que fazem funções para cada uma. Tem câmera macro, tem câmera micro, tem que amplia, que reduz, enfim. No nosso próprio celular, ele nos dá essa liberdade, nos dá essa facilidade de fazer fotos incríveis, que eu poderia fazer na câmera, obviamente, se eu tivesse alguma, mas caso eu não tenha, eu consigo fazer fotos incríveis no meu próprio celular. No próprio celular, assim, meu celular é Android, por exemplo. Meu celular é Android. E eu consigo configurações e colocar modo profissional. Então, nesse modo profissional, eu consigo ver a questão do ISO, da abertura, da velocidade, que são os três, a cientificidade da fotografia que a gente acha que, nossa, o que é isso? O que é abertura? O que é velocidade? Enfim, que a gente vê numa câmera profissional, que, meu Deus, eu não sei nem como é que eu faço isso. No nosso próprio celular tem essas opções. A gente pode fazer essa prática, né, de mexer no ISO, na velocidade e na abertura através do nosso celular. Então a gente consegue ver quanta de luz eu quero, quanto de luz entra, que aí quando você pegar numa câmera, você vai se ver assim, você não precisa necessariamente ter uma câmera hiper mega blaster. Obviamente que se você tem uma câmera, a qualidade é muito melhor, tem mais funções, enfim. Mas você consegue se virar muito bem com o seu próprio celular. Até porque o que faz o fotógrafo não é o equipamento, e sim o olhar crítico e criativo sobre determinada cena ou pessoa, enfim. Eu sou, você me perguntou da questão da edição, se eu mudo e tal. Eu sou uma pessoa muito autocrítica comigo mesma. Então, assim, eu sou muito chata com relação ao meu trabalho. Eu trabalho com fotografia, né? Não necessariamente, não profissionalmente ainda, estou com projetos aí para ano que vem eu focar só nisso, na questão da fotografia, mas eu também sou designer, então eu trago essa questão do designer, do perfeccionismo na fotografia quanto no design. Então, assim, não criticando os outros fotógrafos, enfim, porque cada um tem seu estilo, cada um tem sua visão, seu público,
Tem gente que ama foto photoshopada com, sei lá, o mato azul. Tem muitos casos de que a folha, obviamente a folha é verde, e aí na edição a pessoa muda totalmente as cores, muda cabelo, muda a cor dos olhos. Dependendo da proposta do fotógrafo, obviamente isso faz total sentido. E aí tem público para tudo, né? Tem cada um na sua área, cada um no seu nicho, mas tem para tudo que é área, assim. E com o decorrer do tempo a gente vai mudando de estilo também. A gente pode acontecer com que ocorra essa mudança de estilo. Tem muitos fotógrafos que afinam o nariz, né? Tem até mesmo clientes que chegam pra gente e falam: Nossa, ah, mas você coloca um Photoshop, tem como você me emagrecer? Gostaria de afinar meu nariz, tirar minhas olheiras, enfim. Obviamente, tirar manchinhas, obviamente que isso pode acontecer, mas assim, no meu caso, eu sou uma edição muito real, assim. Eu não gosto de eu tirar uma foto e eu não ver a foto depois que de editada. Então, assim, o que eu faço na minha questão de pós, eu faço a foto. Se eu vejo a foto tá linda, eu gosto de mudar poucas coisas. Eu mudo a questão de cor. Então, você falou da questão do mar, assim. Eu gosto de realçar mais, mas depende muito também da proposta de que é o ensaio, por exemplo. É, o meu, hoje em dia, o meu foco tem sido fotografia em igreja. Então, a fotografia em igreja, no meu caso, seria como fotografia de show. Então, tem aquela questão das luzes roxas, enfim. E quando acontece a edição, eu foco mais em realçar isso, em realçar as cores das fotos. Não faço edição da pele, enfim, nesse sentido de show, de eventos, de fotografia da igreja, que seria numa pegada de fotografia mais de show, assim. Mas quando eu faço ensaios, aí eu já dou uma trabalhada melhor, assim, na edição. Por exemplo, recentemente eu fiz um pré-wedding na praia. Então, tem um foco mais no retrato, no rosto. E quando geralmente eles sempre brincam, né? Os clientes sempre brincam, tipo, ai, nossa, tem como você me emagrecer? Eu tô com muita olheira. Então, a fotografia não é simplesmente você apertar um botão, chegar lá no dia do evento, apertar o botão e registrar. Mas é você entender quem você está fotografando, entender a história, entender o que que a pessoa gosta, quais são as inseguranças dela, qual ângulo que ela prefere. Isso acontece muito em retrato feminino, por exemplo, que a mulher já chega pra gente falando, meu, eu não gosto disso, eu não gosto de braço, eu não gosto, tô acima do peso, se você puder me emagrecer, enfim. E eu sou sincera, então a gente vai, como que a gente faz isso? A gente vai filtrando através da conversa, em específico na questão de ensaios femininos. A gente vai filtrando, a gente vai conversando e vai entendendo. Ela não gosta da gordurinha que tem ali no braço dela. Então, como que a gente pode fazer com que ela se sinta incomodada, ela não se sinta gorda com esse registro? Eu não fico muito papada. Não... É questão de ângulos e entender o que que a pessoa gosta, o que não gosta. Então, assim, se ela não gosta que porque ela se sente acima do peso, ela fica com uma papada, então beleza. Vamos mudar o ângulo, vamos fazer com que ela levante mais o rosto, um ângulo acima que acabe emagrecendo. É questão de entender. Eu não trabalho na parte de Photoshop, assim, daquelas
muito photoshopadas. Eu sou o básico de tirar um pouquinho da olheira, tirar manchinhas do rosto, que, sei lá, mancha de espinha que acaba incomodando a pessoa. Eu gosto muito de tratar a questão das cores, realçar as cores, a questão do sorriso. Enfim, eu sou bem real nesse sentido. Eu gosto de mostrar o real, não gosto de fantasiar muito, mas cada um tem seu estilo, né? De mostrar o real, quem você realmente é e mostrar para as pessoas que elas são bonitas sim e que ai, não é porque eu, sei lá, tô acima, vou usar a questão acima do peso porque é o que mais chega, né, gente? É de que a pessoa se sinta realmente amada, que ela se sinta com autoestima elevada, que a ideia da fotografia, né, nesse sentido, em ensaio, é realmente você mostrar a beleza como ela realmente é, mostrar a pessoa como ela realmente é, que provavelmente ela não se vê, mas é como as outras pessoas a vê, e que ela veja com os olhos dela como as pessoas de fato olham, né? Olham para ela. Porque tem muitas pessoas que têm essa imagem distorcida, tipo, não, eu sou muito gorda, eu não sou bonita, eu não gosto. Então a gente tem essa questão do ensaio fotográfico de, tipo, entender a pessoa, falar assim, você não se acha bonito, mas a gente tratar a segurança, né? Da insegurança, trazer a segurança através das fotos e mostrar que a pessoa é bonita sim, que ela não precisa mudar, tirar fotos e mudar totalmente o corpo dela para que ela seja bonita, porque ela se sinta bonita, mas que ela se sinta bonita do jeito que ela realmente é. Entendi. Então, no caso, é um mundo real, pessoas reais, fotos reais também, né? Exato. Ah, isso é belo, isso é muito legal de perceber, né? Essa sua vivência, seu ideal, né? Porque cada pessoa tem um estilo. Eu acho que o mais interessante é justamente isso, né? Quando a gente para falar de arte, e seja ela qual for, né? Tem muito disso, né? O método Cibele tem essa visão, essa perspectiva, e é muito legal, principalmente agora que a gente realmente está passando por uma situação no nosso cotidiano que realmente são pessoas que querem realmente cada dia mais a realidade, né? Aí fala-se, ah, se custa a vida dos animais, nós não queremos um shampoo que vá deixar o nosso cabelo bom só por custar a vida de animais, né, por exemplo. E várias outras coisas e várias outras situações que vão se criando vários movimentos que trazem esses ideais para a gente, né? E esse cotidiano de se aceitar, de perceber realmente quem somos é também interessante justamente por isso, porque realmente o Photoshop, né, se tornou algo praticamente útil, né? Ah, vou tirar uma foto. Se a foto pode estar mais linda do que foi, mesmo assim, é necessário ajeitar uma coisinha aqui, colocar uma coisinha ali, um efeitinho aqui, um efeitinho ali, porque senão não rende, né? Se não tiver isso, não dá like, eu não faço sucesso, mas essa questão do mundo real, ela tem ficado cada vez mais visível mesmo. Eu acho que entra na questão, por eu fazer faculdade de publicidade também, eu vejo muito isso nas questões das propagandas. Do shampoo natural, de produtos naturais, veganos, não testado em animais. A gente vê a questão da propaganda, né, da tecnologia, que entra no sentido de que não faz mais sentido a gente ter aquela pele toda de porcelana, de ter aquele cabelo brilhoso, que a gente sabe que não é o cabelo de verdade da pessoa. Eu acho que esse tipo, né, de imagem que uma empresa vende não faz mais sentido. Se a gente for ver agora o tipo de conteúdo de entrega que a gente tem visto nas redes sociais, principalmente no Instagram, no TikTok, que são as redes que estão em alta no momento, é, as propagandas têm se tornado cada vez mais reais, assim, de mostrar o cotidiano. Então a gente vê o conteúdo de influencers
mostrando um produto, ela tá fazendo um story que pra gente, né, é aleatório, digamos assim, dando um bom dia, enfim, e ela entra com a propaganda dentro da rotina dela, trazendo o público, né, mais pra perto. Assim, a gente não tem mais aquela coisa fechada, óbvio que tem um roteiro, né, tem todo um planejamento para todo o conteúdo que aquele influencer posta, mas não é aquela coisa quadrada, mais fechada e idealizada. Obviamente, que ainda tem muitos e muitos casos de idealização da questão da cirurgia plástica, que infelizmente a lipo HD, né, que está em alta ultimamente, é muito notória, mas ao mesmo tempo que esse tipo de público tem muitas mulheres que, por exemplo, quando mais novas era o surto, né? Estava super em alta a questão do silicone. Hoje meio que não faz mais sentido. Já tem mulheres que fizeram, né, a retirada da prótese. Então, assim, são realidades que tem para todos os públicos essa questão. Se você quiser seguir uma pessoa que vive nesse mundo ideal, obviamente que tudo que está nas redes sociais, muitas das vezes não é o que acontece fora, né? Tipo aquela famosa frase, fora da internet você tá bem. A gente não sabe se realmente tá bem, mas a gente tem visto cada vez mais com que na internet as pessoas mostrem a vida real de fato. E é esse tipo de conteúdo que tem chamado mais a atenção, de trazer o natural. Você não tem mais aquela. Tem se tornado mais comum ver influencers mostrando a rotina, o dia a dia, aquela cara de sono, a cara amassada, com olheiras, com mancha, e mostrando que a pessoa é realmente de verdade, né? Ela é uma pessoa real. Então, eu tento mostrar essa questão do mundo real mesmo, mas cada um no seu estilo, né? A arte é isso. Que para mim pode ser arte, para o outro não pode. Então, cada um registrando tudo da sua maneira, como acredita que deve ser registrado. É isso, né? Eu agradeço muito a Cibele por essa contribuição e, assim, a gente pode perceber de forma latente como a arte está mudando, a sociedade também está mudando. A gente vê agora o minimalismo entrando na arte também, uma arte que a gente antes tinha elementos em 3D, coisas acontecendo assim de uma forma mais futurista. Hoje ficou um pouco parada, mas isso não é, vamos dizer assim, motivo de desânimo, porque a arte se reinventa, né? Então é isso, mais uma vez eu queria agradecer, né, a nossa querida Cibele por estar aqui. Creio que ela voltará em breve. Vamos negociar esse retorno em breve para tratar mais sobre essa questão de arte, porque a Pode chamar que eu fotografia, volto. eu agradeço, porque a fotografia é só um ponto, né? E essa questão artística é muito importante também para poder entender todo o contexto também fotográfico e também o contexto de design e tantas outras coisas que fazem parte desse emaranhado todo, que é a nossa arte visual, né? Então é isso, Sibeli, mais uma vez obrigado pelo seu tempo, por ter contado um pouco da sua história, por ter, né, trazido a sua visão. E é isso, pessoal, né? Muito obrigado aí pela participação, eh, por estarem colados com a gente, ouvindo todo este episódio que nós fizemos aqui da nossa coluna. E em breve nós voltamos com mais Coluna Brasilidades para vocês. Até mais.